Tomar a decisão sobre qual escola você vai escolher para aprender inglês pode parecer fácil, mas na verdade não é. Não é fácil porque você vai tomar uma decisão não apenas educacional, mas também financeira. Porque o que de primeira mão, assim, de primeira vista, pode parecer um bom investimento, pode, na verdade, virar assim um dreno, né? Um verdadeiro dreno de recursos, tempo, dinheiro e esforço. E para ajudar você, né, a tomar uma decisão informada, hoje eu vou passar algumas perguntas que você pode fazer antes de escolher o seu curso de inglês, para evitar ter dor de cabeça depois. Em outubro de 2016, a revista Época publicou na sua capa esse artigo aqui, ó, O Mestre que Muda Vidas, né, sobre o professor Luiz Felipe Lima. E nesse artigo eles relataram também os resultados do maior estudo já feito nesse sentido, um estudo recente divulgado pela Universidade de Melbourne, que demonstrou quais são os aspectos que mais influenciam o aprendizado dos alunos. E, ao contrário de que muitas pessoas achavam, né, alguns aspectos têm pouca relevância. Por exemplo, melhorar os prédios das escolas. O estudo descobriu que um edifício hipermoderno, pomposo, né, exerce pouca influência no aprendizado dos alunos. Mas o que o estudo descobriu, ou na verdade, na minha opinião, confirmou, é que o elemento, né, de maior peso no resultado do aprendizado é um elemento geralmente negligenciado, pelo menos aqui no Brasil, é o professor. E isso faz sentido. De nada adianta ter uma sala assim, tecnologicamente avançada, com recursos de ponta, né, materiais de primeira, né, se o professor em si ele for mal preparado. Agora, como é que isso, né, essa pesquisa se aplica ao ensino de inglês? Qual é a principal pergunta que você deve fazer antes de escolher um curso de inglês? Bem, é exatamente essa. Quem vai ser o seu professor? Eu tenho uma carreira longa como autor de livros publicados, tradutor e também como professor doutor em língua inglesa. E eu investi muito tempo e esforço nessa carreira. E por isso mesmo eu acho esquisito as pessoas não fazerem perguntas sobre isso. Quando as pessoas vão se matricular em um curso, em geral, as pessoas se informam sobre o preço, o horário das aulas, quantos módulos vão ser e aí vai. Mas elas não perguntam nada sobre o elemento mais importante. Então, o que você deve procurar saber nesse sentido? Primeira coisa, qual é a formação acadêmica do professor? Note que eu disse acadêmica, porque já se foi o tempo em que, para ser professor de inglês, bastava dizer que sabia o idioma. Na verdade, o mercado de hoje, e você sabe disso, exige muito profissionalismo. Para ser professor, a pessoa tem que ser um profissional de verdade, que realmente investiu na sua formação. Nesse aspecto, você deve tomar cuidado com um fenômeno assim infeliz, mas comum, no ensino do inglês aqui no Brasil, que são os paraquedistas. Paraquedistas são pessoas que foram para o exterior aprender um pouco do inglês, geralmente um inglês muito coloquial, né? E depois voltam para o Brasil. E como elas não conseguiram colocação melhor no mercado, elas vão dar aulas de inglês, encarando o magistério como um bico, uma ocupação temporária. Apesar da boa intenção que a pessoa possa ter, o que acontece é que não há comprometimento com a profissão. Nesse aspecto, assista a um vídeo meu aqui no YouTube chamado 3 coisas que as pessoas não vão falar sobre o nosso inglês por educação, em que eu conto uma história real exatamente sobre isso. Eu explico para você por que apenas viajar para o exterior está mais do que longe de ser o suficiente. O link está aí embaixo. Eu sei que é chato falar nisso, né? No despreparo dos professores, mas é um fato. Agora, por outro lado, né, se você ainda tiver dúvidas
sobre a necessidade de profissionalismo do professor de inglês, faça a seguinte pergunta a si mesmo. Por que você tem que investir tanto esforço, tempo, dinheiro, né, para ser um profissional na sua área, na sua profissão, e o seu próprio professor de inglês não fez isso? Não é verdade? Afinal, você está pagando pelo serviço. Você não está fazendo um curso de graça, né? Então você tem que esperar resultados tangíveis. A segunda pergunta que você deve fazer antes de escolher o seu curso de inglês não tem aquela pesquisa da Universidade de Melbourne que eu acabei de mencionar? Pois é, a segunda coisa mais importante que eles descobriram é que o professor precisa saber se comunicar com os alunos. Porque, convenhamos, não adianta só saber o idioma, tem que saber ensinar. Para isso, são necessários o quê? Treinamento, experiências específicas, né? Para ter resultados positivos. Assim, a segunda pergunta que você deve fazer é: qual é a experiência do professor? Onde ele já deu aulas? Há quanto tempo esse professor ou professora trabalha aqui com vocês? Vocês fazem algum tipo de pesquisa de satisfação entre os alunos? E se fazem, quais são os resultados especificamente para esse professor que vai dar aula para mim? A terceira pergunta não é bem uma pergunta, é um pedido. Peça para assistir a algumas aulas grátis como teste antes de se decidir. Se a escola de fato tiver boas intenções, ela não vai se negar. E assim você vai poder ter uma ideia na prática sobre o curso. Enfim, o que eu normalmente vejo é que as pessoas têm receio ou mesmo vergonha de fazer essas perguntas, que podem ser incomuns e às vezes até incômodas para as escolas que não são profissionais, mas que você deve fazer para tomar uma decisão informada. Se na matrícula a pessoa responsável, o coordenador, sei lá, pela escola, não souber nem mesmo os nomes dos professores com quem ela trabalha, não souber as formações e experiências profissionais, isso já é de cara assim, um mau sinal. Você sabe que algumas pessoas acham que eu sou, assim como elas dizem, muito cruel, né, em recomendar essas perguntas. Elas acham que eu estou exigindo demais. Mas, olha, tente transferir essa situação, né, de matrícula para outras situações de compra. Por exemplo, você vai comprar um produto. E para conhecer melhor o produto e decidir se você vai comprar ou não, o que você faz? Você começa a fazer perguntas, né? E o que acontece? O vendedor não sabe responder. Você percebe que o vendedor não conhece o próprio produto. A única coisa que ele sabe te dizer é o preço. Porque a única coisa que esse tipo de vendedor quer é o seu dinheiro. E isso vale para uma escola que não conhece o próprio curso que vende, não conhece os professores, não conhece o material, não faz pesquisa de satisfação entre os alunos, não tem metas claras e, se tivesse, não sabe nem como cumprir. Ter um professor que sabe mais ou menos, que também vai te ensinar mais ou menos e que vai produzir resultados mais ou menos, né? Convenhamos, é um pacto com a mediocridade, né? E o resultado é previsível. Então, não faça isso. Agora, se você ainda tiver dúvidas sobre a importância do professor, né, que essa pesquisa menciona, basta se lembrar de quantos professores você já teve. Quantos professores realmente tiveram impacto positivo em você? Se você estiver indeciso, pergunte: com quantos professores você gostaria de voltar a ter aula? Que você gostava mesmo? 3, 4, 5? O professor que eu mencionei no artigo da revista Época, né, o Luiz Felipe Lima, é professor de escola pública. E apesar de todas as dificuldades que nós conhecemos do ensino público, apesar da falta de recursos, apesar do baixo salário, apesar de não contar com instalações de primeira, ele leva os seus alunos a vitórias em Olimpíadas de Matemática. Veja como isso é fantástico. Esse cara, né, do artigo leva os alunos a entender a matemática. Aliás, essa mesma pesquisa da Universidade de Melbourne coloca o quesito ajudar os alunos a refletir sobre o aprendizado como o terceiro elemento mais importante, ou seja, refletir, entender. E é exatamente nisso que eu acredito. Ensinar com inteligência, levar o aluno a entender o idioma, entender o inglês, em vez de decorar, ok? E aí, me conta, você gostou dessas dicas? Foram úteis?
Para saber mais sobre a metodologia que eu uso, sobre quem eu sou e o que eu faço profissionalmente, acesse a minha página e assista também a outros vídeos meus e descubra como a reflexão, o entendimento do idioma podem fazer a diferença quando você for fazer um curso de inglês. Não pense apenas, tente não pensar apenas no valor que você vai ter que pagar. Considere também o valor das suas expectativas, o valor que a realização dos seus sonhos tem para você. E se você gostou dessas dicas, não esqueça de dar o seu positivo, deixe aí embaixo os seus comentários nesse sentido, as experiências que você já teve, né? E eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Tudo bem? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.